Vamos lá, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos a Deus, aos sagrados orixás, a Jesus, para que este momento de conversa seja luminoso e proveitoso a cada um de nós. Bom, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas nós vamos lembrar agora a última semana dele fisicamente na Terra. Primeiro ele chega, ali na Cidade Santa, em cima de um burrinho, sendo aplaudido, venerado, triste, uma feição assim melancólica, nos dizem, porque ele já sabia que aquilo vinha mais do impulso humano do que do impulso divino que há em nós. E antes disso, antes de entrar na Cidade Santa, ele fica lá no monte, avistando toda aquela região, de forma a meditar em tudo o que iria acontecer nas próximas horas. E eu fico imaginando o pesar do nosso governador planetário, porque Jesus é o nosso governador. Imagine ele sair do seu reino de luz, vir à terra. Jesus é um sol que se fez um vaso de barro para que fosse derramado em nós bênçãos de libertação. E então, já dentro da Cidade Santa, ele faz inúmeras pregações naquela última semana. Ele estava afiadíssimo, Ele coloca ordem ali na entrada do templo, dizendo que Deus não é um Deus do dinheiro, e sim do Espírito. E então ele coloca ordem naqueles vendilhões ali, às portas do templo. Não que nós não necessitamos dos recursos financeiros, mas não podemos esquecer dos recursos espirituais e de viver também de forma espiritual. Afinal, a vida verdadeira é a vida do Espírito. E então ele começa a contar inúmeras parábolas, ali do bom samaritano, e creio eu que realmente o que levou à cruz foi esta parábola. Claro, que eles já estavam ali tentando tirar a vida de Jesus, porque Jesus mexia muito com o ego dos fariseus. Afinal, ele mostrava a verdade, e a verdade dói. E nem todo mundo está ali preparado para receber a verdade. Então, é mais fácil eliminar. Sabe aquele parente chato que diz a verdade, que você quer se afastar dele? É exatamente isso. Só que Jesus não era aquele parente chato que incomodava. Jesus era a luz, ele mostrava a luz. E aqueles que estavam na escuridão sentiam pesar desta luz. Só que ao invés de se adaptar a essa luz, preferiram eliminá-la. Como se fosse possível a sombra eliminar a luz. E então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ali é o auge da revolta dos fariseus. Depois a gente fala um pouco sobre essa parábola, Mas enfim, está ali na última ceia. Jesus vai ao Monte das Oliveiras com alguns discípulos. Pede para que eles orem com ele. Pedro, Tiago estão ali, João. E aí Jesus diz: ore comigo, vigie comigo. Se afasta um pouco. E eles dormem. Jesus os acorda e fala: vigiem, orem comigo. Jesus volta a orar sozinho e eles dormem. E isso se repete mais uma vez. E ali, diante daquele momento, o que Jesus diz? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice.
Mas, antes de mais nada, seja feita a tua vontade. Os anjos descem do céu, o sustentam. Chega a tropa junto com Judas, aquele que há poucas horas estava ao lado de Jesus diante da mesa da última ceia. E aí, Pedro, desesperado, tira a espada, corta a orelha do guarda. O que Jesus diz? Pedro, guarde a sua espada. Com quem fere com a espada será ferido. E parece uma heresia, porque Jesus não tinha culpa de absolutamente nada, sempre fez o bem. Pedro estava defendendo o seu mestre. Mas Jesus, como governador do mundo, Senhor da paz, sabe que a violência não se resolve com violência e que aquilo gera também uma negatividade em nossas vidas, em nossos karmas. Então é melhor responder o mal com o bem. E Jesus pega a orelha, coloca no lugar e se entrega. Isso, supostamente, nesta madrugada de quinta-feira. E à noite, percorre em açoite, em maus tratos. Então, de manhã, é levado a Pilatos. E aí Pilatos lava a mão. Claro que também é levado ali, né, a outro comandante ali de Roma, etc. Nós estamos aqui resumindo, porque nosso tempo é curto. Mas enfim, preferem Barrabás do que Jesus. Jesus é levado à cruz, crucificado entre ladrões. Mas voltando lá nas oliveiras, nós vamos recordar que os seus discípulos não o seguem, eles fogem. Pedro vai depois, e o nega 3 vezes. Como Jesus já havia predito, Jesus estava só na hora derradeira. A não ser sua mãe, porque mãe tem coragem, né? A coragem de mãe escapa aquilo que a gente pode conceber. E da mulher é força viva. As mulheres não abandonaram Jesus. E apenas um mais jovem, porque jovem é corajoso. E quem era este jovem? João Evangelista, que acompanha Jesus até a cruz. E aí a gente vê Jesus ali diante do deboche humano. Oferecem vinagre para que ele consiga suportar a garganta seca do martírio. E aí, por comiseração, a espada certeira. E Jesus entrega seu espírito a Deus. Mas antes disso, ele também parece que está tendo um momento de declínio, no sentido de desconfiar de Deus, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? E até mesmo lá no Horto das Oliveiras, quando ele diz: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus é o mestre, e como mestre, ele é o exemplo vivo de nossas vidas. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então ele nos mostra que mesmo diante daquelas dificuldades, daqueles problemas que nós temos que passar, porque está escrito que temos que passar, a gente pode pedir o afastamento. Mas acima de tudo, que seja feita a vontade de Deus. E os anjos vêm nos sustentar. Não vieram sustentar Jesus? Eles vêm nos sustentar para que a gente passe pelo madeiro, pelo martírio. E alguns historiadores nos contam que a partir do momento ali do Horto das Oliveiras, e já também ali na mesa da última ceia, porque os judeus eles cantavam muitos os salmos, era uma forma de rezar.
Eles cantavam muitos os salmos. E na Páscoa era normal eles cantarem os salmos. E então, dizem alguns historiadores que Jesus começa a cantar estes salmos ali da ceia, vai até o horto, ora, continua cantando os salmos. E a noite toda, enquanto ele é açoitado, enquanto ele é torturado, ele canta os salmos. E termina na cruz com o Salmo 22, que diz: Deus, Deus, por que me abandonaste? Só que este salmo é comprido. É um salmo de súplica, de misericórdia. E ele fala dos inimigos que estão perseguindo, que estão ali açoitando, que estão ali destroçando os seus ossos. Mas o salmo termina confiante, na certeza da vitória. Como Jesus no final diz: Deus, eu entrego o meu espírito a ti. Eu vejo muitas vezes alguns cristãos, porque essa Umbanda ela é cristã, mas eu vejo alguns cristãos de outras religiões colocando, neste momento da cruz, o momento da nossa libertação, mas no sentido, não de a gente seguir o exemplo de Jesus, mas no sentido de que Jesus se tornou humano naquela hora, ele se tornou totalmente humano naquela hora, e aí, através do seu sacrifício, a humanidade é perdoada dos seus pecados. Simples assim, Por isso que ele também diz, Pai, é uma das versões. Pai, Pai, por que me abandonastes? Porque diz que naquela hora, nessa versão, sem ser a versão do Salmo, nessa versão diz que Jesus diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Porque diz que Deus vê Jesus naquele instante como humano, como um homem, sujo e imundo do pecado, porque ele tinha tomado o pecado para si. Então Deus vira as costas para Jesus. Bom, para nós espiritualistas, eu acho que isso não é muito cabível. Porque Deus sabe da nossa humanidade e nunca nos abandona. Quem dirá seu filho na cruz, mesmo que ele tivesse tomado todo o pecado para si. Tá? Mas o que realmente nos liberta e nos salva diante da cruz é o exemplo. Se Jesus é o nosso divino mestre, o nosso divino condutor, e não tinha pecado algum, porque se espírito puro já não possui pecado, imagine espírito crístico. Qual pecado que ele tem? Nenhum. E saibam uma coisa, cada planeta existe um governador. Jesus, para nós espiritualistas, pelo menos desta casa e alguns espiritualistas, Jesus não é o governador do universo, tá? Se vocês não sabem disso, pasmem. Jesus é governador do nosso planeta. E aí existe o governador de Júpiter, existe o governador de Marte e existe um superior a Jesus, que é o Cristo do sistema solar. Só que agora, para a gente ter um carinho ainda mais especial com o nosso Cristo, não é obrigação deles reencarnar para nos despertar. Eles têm seus anjos, como Jesus já falava, eu tenho meus ministros. Ele podia ter enviado os ministros deles, porque assim, na Terra, a gente não conhece aqui na Terra espírito puro. Porque quando a gente vê um Chico Xavier da vida, um Francisco de Assis, quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá, a gente acha que a gente está diante de espírito puro. Ou até mesmo do Zé Fernando Gino de Moraes, que é o fundador da Umbanda. Porque a gente não fala muito dele, mas ele é um ser também, de uma espiritualidade que a gente não consegue mensurar. Aí a gente está diante desses espíritos, a gente acha que é espírito puro. E não é. Espírito puro não reencarna. E aí a misericórdia de Deus nos permitiu, ao invés de conhecer um espírito puro, conhecer o espírito crístico, que é muito superior. Porque o único que não evolui na Terra é Deus. E Jesus mesmo já deixou isso bem claro. Quando o jovem rico diz, bom mestre, qual é a resposta de Jesus? Por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus que está no céu. Nem Jesus quis o título de bom. E eu vejo um monte de gente aí que quer o título de bonzinho. Tá? Então, o nosso governador planetário vem, ajuda, cura, liberta, ampara, cria amizades. E no final, quando o bicho pega, ele está sozinho, todo mundo abandonou. Aqueles que jogaram ramos, que cantaram hosana nas alturas, o sacrificam. Preferem Barrabás, um ladrão, do que ele que libertou, que curou, que ensinou. Prefere. E aí, o que ele faz? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Será que nós temos essa capacidade? É o exemplo do mestre. Se você está passando qualquer dificuldade na sua vida, saiba que essa dificuldade
é para você crescer e aprender, ou é algum karma do passado, porque também nem tudo é karma, tá? Nem tudo é karma do passado. Às vezes é, na maioria é. Mas às vezes é para você aprender. Nós estamos aqui para evoluir. Sabe por que Jesus conseguiu passar por tudo isso? Não é porque ele é simplesmente um espírito elevado assim, não. É porque ele já passou. Jesus nasceu simples e ignorante, igual a todos nós. Nós também um dia seremos espíritos crísticos, quer queiramos ou não. Esses espíritos puros, esses espíritos crísticos, eles foram forjados a ferro e fogo, como diz os nossos guias. Então, quando eles compreendem a nossa humanidade, é porque eles viveram esta humanidade. Pelo menos é o pensamento que nós temos aqui nessa casa, que muitos espiritualistas têm. E é mais justo. E é mais justo. Porque eles são irmãos mais velhos que entendem a nossa evolução. Então, nesta Semana Santa e nesta Sexta-feira Santa, não vamos ter em Jesus apenas um símbolo aonde se sacrifica e aí, no final da minha vida, eu pequei a vida inteira, no final da vida eu falo, ai, eu te aceito e tá tudo perdoado. Você pode se arrepender sim no final da sua vida. E tudo bem. Se no último momento você realmente se arrependeu ali dos seus pecados e errou a vida inteira, você vai ser amparado. Como Jesus já me deu exemplo daquele ladrão que estava do lado dele. Que um estava debochando e o outro disse o quê? Você não tem medo de debochar? Você não vê que é um homem santo? E diz para Jesus, Senhor, que eu posso estar ao seu lado. E Jesus diz, você vai estar ao meu lado ainda hoje. Só que tem uma coisa. Ele pode estar do lado de Jesus ali naquele instante após o desencarne. Como nós, que possamos ter errado a vida inteira e se arrepender verdadeiramente no final ali da vida. Porque tem gente que nem se arrepende, acha que está certo. Mas se arrependeu, se reconheceu o erro, ok, você vai ser amparado pela espiritualidade superior, como o ladrão foi. Só que ali começa uma nova caminhada de reparo. E nós que acreditamos na lei da reencarnação, a gente sabe que vai ter que reencarnar e vai ter que ressarcir. Então, não é simplesmente, me perdoe, Senhor, Jesus se imolou por mim, Jesus é o Cordeiro Divino. É fácil, isso é muito fácil. Isso é cristianismo para preguiçoso. Me desculpem, isso é cristianismo para preguiçoso. Para cristianismo de espírito eterno não é assim que funciona. Porque é onde está a justiça de Deus. Então, diante do problema que estamos vivendo hoje, vamos nos reparar, vamos nos fortalecer, vamos nos sustentar e vamos viver o exemplo que Jesus viveu. Não na sua totalidade, porque ele é espírito crístico, mas vamos tentar, pelo menos, seguir os passos. Tentar perdoar, se não perdoar, segue em frente, deixa para trás, esquece, segue só em frente, e assim vai. E a Umbanda, ela é totalmente crística, mesmo aquelas Umbandas, porque a Umbanda tem vários segmentos, mesmo aquelas Umbandas que não se dizem totalmente cristã, como nós somos aqui cristão, ponto, mesmo elas, nós temos inúmeros exemplos cristãos, através dos nossos guias, que voltam a falar do perdão, que foram açoitados, que morreram de forma ali violenta, mas que estão aqui a nos amparar e falar do perdão. Ou até mesmo aqueles que erraram, como eu falei agora, e que estão aqui para trabalhar, para ressarcir. Então, a vida é eterna. Vamos procurar nos melhorar a cada dia. É isso, que essa Semana Santa possa ter nos tocado, que amanhã, no dia de amanhã, esse sacrifício de Jesus, sacrifício do exemplo, possa nos tocar, nos despertar, para que a gente possa ser cada vez melhor. Muita luz, muita paz, ótimo trabalho.